As doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de mortes no Brasil e também no mundo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia registrou, até o final do mês de março, 54 mil casos de problemas relacionados ao coração. E um dado alarmante, 60% dos infartos foram acometidos nas mulheres. Para falar sobre os problemas do coração e as soluções, por que não, nós estamos recebendo o Dr. Mário Cerdeira Júnior, que é cardiologista aqui na cidade de Guaxupé. Dr. Mário, nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui nos estúdios da TV Sul. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Dr. Mário, a gente conversava bastante antes de entrarmos no ar, por que se morre tanto do coração? Porque a gente sabe que já faz algum tempo que o coração vem à frente de outras causas e outras doenças, inclusive. Mas não é só o infarto, né? Tem o AVC e o derrame que são provocados no cérebro, mas tem tudo a ver também com a pressão arterial que passa pelo coração, né? Por que se morre tanto do coração? Bom, primeiro porque a gente atingiu um determinado nível de condição de saúde em que não se morre tanto mais de coisas assim mais simples, né? Antigamente morria-se facilmente de gripe, pneumonia, tinha muito acidente, coisa assim. E agora a gente conseguiu, de uma maneira geral, diminuir a mortalidade de outras causas. Então, as pessoas estão envelhecendo. Isso é o grande problema que a gente tem. Problema não, isso é uma coisa muito boa, né? As pessoas estão envelhecendo. E à medida que nós vamos envelhecendo, vai aparecendo mais doença cardiovascular. Você falou das duas principais causas de morte hoje no Brasil e no mundo, que é o infarto agudo do miocárdio, tá? Complicações dessa doença e também o acidente vascular cerebral, que são os populares derrames. Mas além disso, a gente tem outras doenças que são também relacionadas à doença cardiovascular. Por exemplo, dilatação do músculo do coração com enfraquecimento e a pessoa tem insuficiência cardíaca. Problemas assim relacionados com aneurismas, né? Aneurisma de aorta abdominal, aneurismas de membros inferiores. E isso está muito relacionado, além do envelhecimento, ao modo de vida nosso, ao sedentarismo, ao cigarro, à má alimentação, né? A doenças mal controladas como hipertensão, colesterol, diabetes. Então, hoje você falou assim, e ainda vai continuar sendo durante muito tempo a principal causa de morte, né? Que representa hoje 40% de todas as mortes são doenças causadas por doenças cardiovasculares. Mas isso se deve especificamente a quê? Pelo coração ter músculos mais frágeis ou por ele concentrar as principais ações do corpo humano? Olha, a primeira coisa, você não vive sem o coração. Você tem o rim para de funcionar, puxa, a pessoa está com uma cirrose e tal, ela tem tratamento que consegue postergar a vida. Se o coração parar 5 minutos, você morre. Então, isso aí é uma coisa que já explica muito da mortalidade cardíaca. Muitas vezes é imediata, né? E você pode prevenir, né? Tem como você fazer vários exames e tal, mudando a sua vida, os seus hábitos de vida. Mas mesmo que você não tenha nada agora, daqui 5 minutos pode acontecer de você ter algum problema, independente de como que você está. Não é possível prever, né? Sim, é possível prever, mas não com 100% de exatidão. Então, na hora que acontece alguma coisa, assim, a não ser que a pessoa tenha muita sorte de estar num lugar que tenha todo o recurso, se ela tem uma parada cardíaca, a gente não consegue reverter. É lógico que se ela tem algum sintoma, tudo dá tempo de procurar ou ir no médico, tudo, aí sim que entra o que a gente consegue, muitas vezes, fazer o tratamento e evitar que essa pessoa tem uma morte súbita ou uma outra doença, uma outra morte relacionada com doença cardiovascular. Doutor Mário, esses dados apresentados pelo Ministério da Saúde que relatam que 60% dos infartos no Brasil ocorrem na população feminina. A gente até conversava antes, o senhor ficou até um pouco surpreso porque normalmente era 50-50. Mas duas informações que eu queria que o senhor falasse para nós. A primeira, as mulheres elas ignoram mais os sintomas de um possível infarto ou de algum problema no coração? E segundo, esses números estão normais e por que quer dizer que a mulher ela tem uma maior tendência a ter algum tipo de problema do coração em determinada época da vida? Não, então, isso é uma coisa que eu estava conversando um pouquinho antes. O homem, a partir de 40 anos de idade, ele já tem um risco maior de desenvolver doença cardiovascular. A mulher, isso começa a acontecer
em geral, após a entrada da menopausa, porque o hormônio feminino, o estrógeno, é um protetor cardíaco. Na hora que a mulher faz a menopausa, o risco dela desenvolver uma doença cardiovascular aumenta. De fato, sintomas de infarto, muitas vezes, eles são um pouco diferentes nas mulheres. Não que sejam muito diferentes, mas eles podem, de alguma maneira, assim, enganar. E muitas vezes a pessoa acaba não procurando por causa disso. Eles se manifestam antes nas mulheres? Não, pelo contrário. Um dos motivos que eu imagino que tenha dado, nesse momento, um pouquinho mais de infarto em mulheres, é que as mulheres vivem mais. Elas acabam, por exemplo, a expectativa de vida de mulheres hoje no Brasil é ao redor de 77, 78 anos. Mulheres, homens são 72, 73 anos. Esses anos a mais, ela vai estar mais predisposta a ter um infarto do que o homem que já morreu antes. Mas, de uma maneira geral, tá certo? A gente interpreta, assim, quem trabalha na área, que não tem muita diferença, assim, apesar de nesse momento, nesse ano, ter dado um pouquinho mais de infarto para a mulher, mas geralmente é meio a meio. Tá? E tem alguma coisa a ver com a menopausa também, né? Sim, isso que eu estava comentando. O risco da mulher desenvolver doença cardiovascular, não que não exista na época que a mulher é mais jovem, mas quando ela entra na menopausa, pela diminuição do hormônio, aumenta o risco de desenvolver uma doença cardiovascular. Perfeito. Bom, doutor, a gente infelizmente tem um tempo muito curto, mas eu queria, antes da gente encerrar a nossa conversa, para o senhor deixar para a gente, e até para os espectadores, lógico, para você em casa, a gente sabe de tudo que a gente tem que fazer para fugir de problemas do coração, é não fumar, é não comer mal. Tem ainda um modo de se fugir, que é uma regra básica, e a gente sabe ainda de problemas congênitos, que às vezes até a gente acaba não conseguindo descobrir durante essa procura, mas ainda tem uma fórmula certa para se fugir dos problemas do coração e sair dessa estatística de 40% de mortes no país ligados a problemas cardíacos? Puxa, olha, isso é uma coisa difícil, porque eu sei, você sabe o que a gente não deve fazer, mas a vida leva a gente, obriga a gente muitas vezes eu estou muito ocupado agora, eu estou trabalhando muito agora, então eu não vou poder fazer o meu exercício físico. Eu estou correndo demais agora, então eu não vou poder almoçar bem. Então eu vou comer um salgado, um lanche que é gordura pura, isso vai ao longo prazo te entupir as coronárias. A verdade é que a gente menospreza as informações que a gente já tem. Todo mundo sabe que fumar é muito ruim, que comer comida gordurosa é muito ruim, que comer enlatado é muito ruim, que sedentarismo faz muito mal para a saúde, que a pessoa deve fazer uma atividade física. Então, todo mundo sabe isso. A gente tem que considerar que isso é uma coisa muito importante no dia a dia da gente. E que no longo prazo, você não se cuidar vai trazer não uma diminuição de vida só, mas principalmente uma diminuição na qualidade da sua vida. Você até vai viver muito, mas provavelmente vai viver mal, vai sofrer. Isso é uma coisa muito ruim para quem trabalha com isso, que nem a gente, porque você percebe nitidamente como é que as pessoas jogam fora a sua vida no dia a dia. E elas não se dão conta do quanto que elas estão, do malefício que elas estão trazendo para a saúde, vivendo daquela maneira. É uma coisa que entra naquela rotina e a pessoa não consegue sair, né? O que eu chamo muita atenção é para a pessoa tentar se cuidar, olhar a pressão de vez em quando, dosar os seus exames, fazer lá o seu colesterol, um triglicérides, um exame de glicose de vez em quando, que muitas vezes você vai descobrir que tem alguma coisa e poder fazer um tratamento, né? Então isso aí eu acho que é uma coisa que eu deixo aqui. Procura de vez em quando, ver se consegue fazer aí um check-up, né? Dá uma olhadinha na sua pressão de vez em quando, tá certo? Eu acho que isso vai trazer, e não necessariamente isso com um cardiologista, com um clínico mesmo, vai trazer alguma coisa para si e para a sua saúde. Perfeito. Dr. Márcio Ceredeira Júnior, cardiologista aqui de Guaxupé, agradecemos de novo sua presença, muito elucidativa a sua entrevista e esperamos contar com o senhor aqui mais vezes para falar um pouco mais desse músculo que acaba prejudicando. Mas um grande prazer estar com você, sempre é bom, toda vida que você precisar de alguma coisa nesse sentido, vou ter o maior prazer de estar aqui. Eu acho que se de repente alguém que nos escutou aqui agora, de repente muda, já teve muito caso de gente que já falou, olha, eu te ouvi na televisão algum dia, procurei, olha, descobri um problemão, olha que coisa.
Então, sempre que vocês precisarem, vai ser um prazer estar com vocês aqui. Vou precisar do senhor profissionalmente. Espero que não no campo da saúde, que ainda tem muito tempo. Tomara a Deus que você não tenha nada. Espero que não.